A gente fala agora do depoimento bomba hoje em Brasília, na CPMI do 8 de janeiro. Hoje foi dia de ouvir um sujeito chamado Walter Delgatti Neto, que se apresenta como hacker. Ele afirmou que Jair Bolsonaro pediu que ele invadisse o sistema eleitoral e que se reunisse com o então ministro da Defesa para tratar desse assunto. Ele só respondeu às perguntas feitas pelos adversários do ex-presidente. Para os aliados, só o silêncio. O depoimento de Walter Delgatti Neto impressionou a maioria governista na CPMI pela riqueza de detalhes. Já a oposição cobrou provas do hacker, preso desde o início do mês, após invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Logo no início da sessão, ele afirmou que foi contratado para tentar invadir urnas eletrônicas, a pedido de Jair Bolsonaro. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Duda Lima é o marqueteiro contratado pelo PL para a campanha pela reeleição do ex-presidente. O hacker afirmou ainda que Bolsonaro prometeu indulto caso ele fosse punido por ilegalidades. Segundo Delgatti Neto, ele esteve no Ministério da Defesa e orientou os militares que participavam da Comissão de Fiscalização das Urnas Eletrônicas. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, presidente Bolsonaro. Delgatti declarou que uma das missões dele seria criar um código-fonte falso para mostrar que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas. Mas ele não conseguiu. A CPI exibiu uma entrevista de Bolsonaro em 2021, na qual ele afirma que mostraria as falhas no TSE com os serviços de um hacker, que para os governistas seria Delgatti. O hacker veio aqui com gente que entende de informática, hacker do bem, né? A relatora da comissão afirmou que não tem mais dúvidas. Vai pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro. Os governistas querem convocar o ex-presidente e, se preciso, realizar uma acariação com Delgatti. O hacker já disse que aceita. À tarde, parlamentares de oposição se revezaram em questionamentos ao hacker. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez várias perguntas, mas Delgatti Neto não respondeu. O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Por orientação do meu advogado, ele ia ficar em silêncio. A postura do hacker foi criticada por aliados do ex-presidente. Para criar narrativas, Vossa Senhoria fala. Mas para responder àqueles que querem contraditar os seus argumentos, aí opta pelo silêncio. Delgatti foi responsável pela chamada Operação Vaza Jato, em que diálogos de juízes e promotores da Lava Jato foram expostos. Sérgio Moro, hoje senador e na época magistrado em Curitiba, bateu boca com o hacker. Eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. Em nota, a deputada Carla Zambelli refutou as acusações. O marqueteiro do PL, Duda Lima, negou ter recebido Delgatti, assim como o presidente do partido. Valdemar Costa Neto se reuniu hoje com Bolsonaro, segundo ele, para alinhamento estratégico semanal da bancada. Sobre a declaração do hacker de que esteve mais de 5 vezes no Ministério da Defesa para ajudar na checagem do sistema eleitoral, a pasta afirmou que não vai se manifestar. Ou a Polícia Federal para investigar se os encontros ocorreram, quando e com quem. Olá, volto a falar ao vivo de Brasília com a resposta de Jair Bolsonaro. Ele confirmou que se reuniu com o Walter Delgatti e que mandou o hacker ao Ministério da Defesa para conversar com técnicos sobre as urnas, mas o ex-presidente negou as acusações de que teria pedido para fraudar as urnas ou assumir um grampo do ministro Alexandre de Moraes.
Bolsonaro chamou essas afirmações de fantasiosas e diz que vai processar Delgatti por calúnia e difamação. A Polícia Federal marcou um novo interrogatório do hacker na sede da PF aqui em Brasília amanhã. É com vocês.